Era G o que mesmo? Gerador. Me fala de cabeça o que tu lembra de gerador, perdão. Tem resistência interna, tem a força eletromotriz. Como? Como é que é o desenho do cara? Faz um resistor. O que seria o gerador? Um grandão? Por que é um grandão e um pequenininho? Porque um é mais. Pronto, tá aqui, Carol. Aí tu fecha a caixinha para dizer que ele é um cara só. Essa é a resistência interna. Essa aqui é a força. O que é isso aqui? Ó? Os polos, parabéns. Tudo começou com a equação do gerador, que diz que a voltagem dos é a força menos. Claro, quando passar uma corrente aqui dentro, vai ter perda de voltagem. De quanto é essa perda? Cuidado, hein? É R vezes I. Porque R é só a resistência. Para eu ver quantos volts eu perdi, eu tenho que lembrar que V é igual a R vezes I. A fórmula sagrada dos circuitos elétricos. Não esqueçam jamais. Ela, uma pitadinha de bom senso, tu detona quase tudo. Se eu for fazer o gráfico, vai ser gráfico de que tipo? É uma reta. Reta decrescente, equação de primeiro grau, coeficiente angular negativo. Nome desse ponto? Corrente de curto-circuito, lá em cima. Força eletromotriz. Se eu quiser aproveitar a potência máxima desse brinquedo, bem no meio, parabéns garoto, bem no meio. Ou seja, vai ser metade da corrente de curto e a metade da força eletromotriz. Peraí, como é que eu descobriria a corrente de curto-circuito? Igual o que a zero? Pensa bem, se eu pego um fio e conecto as extremidades, eu estou anulando a diferença de potencial entre um polo e outro. O V vai a... Tu não vai ter a fórmula da corrente de curto, tu tem que achar ela se for necessário. Mas olha como é intuitivo, gente. É como V igual a R, só que o V é a força. E já que só tem a resistência interna, é o Rzinho. Mas está aqui a corrente de curto-circuito. Bom, peraí. Nós vimos que potência elétrica, embora a potência na física seja energia sobre tempo em todas as áreas da física, para calcular a potência do aparelho elétrico, nós deduzimos que é V vezes I. Claro que dá para substituir a fórmula clássica e nasce dois filhotes, tu já está careca de saber. Mas já que o amigo lembrou que a potência máxima ocorre bem no meio, cara, quase ninguém sabe achar a potência máxima de gerador. Por isso que eu estou insistindo, que se tu souber isso, tu sai na frente. Qual é a força, a voltagem? É a metade da força eletromotriz, se eu quero a potência máxima. E quem é a corrente? É a metade do ICC. Quem é a metade de E sobre R, gente? E sobre 2R. Então não se esqueçam, saber achar a potência máxima é bem importante. Só tu vai saber basicamente se tu fizer um esforcinho. A maioria da galera não bate muito nessa tecla. Ou faz aquela análise da parábola mais complexa para achar a potência máxima. Eu fiz uma vez para vocês, né? Não, de calcular o X do vértice, eu cheguei a fazer, eu acho, a primeira vez, né? Mas assim é tão mais fácil, pô. Aí, cuidado, hein? Na última aula, nós estudamos tipos de potências. Eram 3 tipos de potência. Então aqui, ó, potências. É isso aí, tinha a dissipada, gerada, parabéns, gerada e útil. Me ajudem, que história é essa? Onde é que está ocorrendo a potência dissipada? Isso, onde perde. Onde é que perde? Na resistência interna. PV vezes I. Eu sempre posso partir dela se eu quiser. V vezes I. Mas como é que eu calculo a voltagem no Rzinho interno? R vezes I, não foi o que a gente acabou de fazer aqui, ó? Bota ali então. R vezes I. P igual a R. E ao quadrado. Que R é esse? É a resistência interna, que é onde ocorre o famoso efeito Joule, transformação de energia elétrica em térmica. Fala, galerinha, fala. Aquele Ezinho? Ótimo. Esse E é a voltagem aqui, não é? Mas essa voltagem não é a gerada? Então eu só quero a
está ocorrendo aqui, eu preciso da voltagem aqui em cima, e a voltagem ali em cima é só o R vezes I, certo? Portanto, na potência gerada, já que a geração de energia vem da força, é só colocar o E no lugar do V, fica E vezes I, isso é a potência gerada. E o que eu utilizo de verdade? É a que vem dos polos, aí a gente chama de P igual a V vezes I mesmo. Se tu quiser colocar no V essa expressão toda, pode. Foi justamente através dessa expressão que eu te provei qual era a potência máxima. Se bem que eu prefiro que tu lembre que a potência máxima é bem no meio, como o amigo lembrou de primeira ali, mata a questãozinha. Legal. Agora olha só, no final da aula passada eu cheguei a citar a associação de geradores. É isso aí, é a partir daqui que eu vou considerar novo. Associação de geradores. Todos vocês já fizeram. Todos vocês fazem, na verdade, corriqueiramente essas associações sem nem perceber. O que a gente precisa agora é organizar essas ideias. Quero ver. Pensa comigo, meu amigo. Olha só. Eu tenho aqui 3 geradores, que poderiam ser 1000. Um deles tem resistência interna R1, força eletromotriz E1 e assim por diante. O que a tua intuição diz a respeito de encontrar um único gerador que se comporta como os demais? O gerador que soma. O resistor equivalente interno é R1 mais R2 mais R3 mais blá blá blá. E a força eletromotriz, considerando que todos estão alinhados corretamente, ou seja, o positivo de um no negativo do outro, ou o positivo de um no negativo do outro. A força eletromotriz equivalente vai ser a soma das forças eletromotrizes. E não há restrição para isso. Como assim, professor? Eu posso pegar uma usina hidrelétrica e engatar na pilha? Não, cara, eu quero te dizer que são geradores, né, similares, ou mesmo uma pilha mais nova com uma pilha mais velha. Claro que é diferente, vai ter uma força eletromotriz maior com pilhas todas novas do que tirar uma nova e botar uma velha. Mas fazer uma associação de pilhas novas com pilhas velhas não vai gerar um grande prejuízo. Tu não vai perder as tuas pilhas novas por causa disso. O máximo é o aparelho não funcionar direito. Não existe maiores restrições. Soma as forças eletromotrizes, soma as resistências internas. O perigo é o próximo. Se nesse exemplo aí, por exemplo, o R2 esteja trocado os polos, seja positivo, aí ele pede para eu somar o equivalente. Eu somo só o primeiro, então... Legal, a pergunta do colega é perfeita. Na verdade, eu não adiantei essa informação, porque quando a gente for estudar receptor, essa informação vai ser respondida. Mas já vamos adiantar, não tem por que não. Se uma dessas baterias estiverem trocadas, ela deixa de ser um gerador e passa a ser um receptor. Como resistência elétrica não tem lado, ela vai resistir para um lado e para o outro, o Rzinho continua somando. Mas a força eletromotriz não vai mais ser chamada força eletromotriz, vai ser chamada força contra, e aí tu subtrai ela. Só isso. Exatamente. Então, se esse cara tivesse no sentido oposto, tu ia fazer tudo igual. O R seria a soma de todos eles, só que a força eletromotriz equivalente seria essa mais essa menos essa. E isso vai acabar vindo naturalmente na matéria quando a gente for estudar receptor. Tá? Mas parabéns pela pergunta. Faz todo sentido. Sim. Ó, a colocação da garota tem tudo a ver com o que o amigo falou. Uma bateria, quando está sendo carregada, ela pode dizer então que ela tem naquele momento força contra a eletromotriz? Isso. Porque uma bateria recarregável, ao ser recarregada, não é um gerador, passa a ser um receptor. É isso mesmo. Bom, essa associação, não coloquei o nome dela, é associação em... Como é que eu garanto que é em série mesmo? Qual é a característica da associação em série? O que é a mesma? A corrente é a mesma, é uma divisora de tensão, o apelido está correto, e a corrente é a mesma. Pô galera, pensa comigo, não é um fio só. Se por esse resistor passa 10 amperes, quanto é que tem que passar aqui? E lá, ele tem que sair ali. É isso que é importante perceber, que é meio lógico, um cano de água, beleza? Se entra 20 litros por segundo num lado e não tiver vazamento, vai ter que sair 20 litros por segundo no outro lado, considerando que esse cano já está cheio, né? Certo? Bom, se eu falei da associação de geradores em série, também temos que falar em paralelo. Aqui tem um detalhe.
detalhe, galera, na associação em paralelo, não faz nenhum sentido nós querermos associar geradores diferentes em paralelo. Só faz sentido associar geradores idênticos. Não que numa emergência de vida ou morte tu não vá fazer. Eu mesmo, sabendo que não se deve fazer, esses dias fiz. E quase paguei um preço alto. Olha só. Olha só. Força eletromotriz, resistência interna. Ah, entendi, pessoal. Em paralelo é que muda a ordem, né? Não. Ó. E poderia ser o contrário, não tem problema. Só para não ficar feio, eu vou continuar colocando assim. E quantos tu quiser, não tem problema. Pode fazer mais um. O problema aqui é que tem que ser R, o mesmo R, a mesma força eletromotriz. Se tu quiser colocar um cara diferente aqui, tudo bem, tu só vai perder esse sujeito, ou perder os outros, ou descarregar todas as baterias, se forem baterias, ou gastar mais energia dos geradores sem conseguir o que tu queria. Agora olha só, como é que eu vou achar o gerador equivalente? Qual é a característica da associação em paralelo? A voltagem é a mesma e todas as baterias têm a mesma força eletromotriz. Será que uma coisa está relacionada à outra? Pô, é praticamente a mesma coisa. Olha só, quando eu falo em voltagem, galera, que eu até preferiria a diferença de potencial e força eletromotriz, eu estou falando do mesmo tipo de informação. É quanto de energia para cada coulomb vai ter. Só que quando eu falo de força eletromotriz, é já para deixar claro para o aluno, é aquela dentro da bateria. Quer dizer que pode ter resistência interna. Antes de te falar em resistência interna, eu nem falava em força eletromotriz e fazemos as contas. Então é isso. O Ezinho é o V. Eu só estou dizendo que ele tem um nome diferente para a gente lembrar do caráter resistivo dos geradores. Agora olha só. Característica de paralelo é a mesma? Aí eu te perguntei, por que eu estou te pedindo para só colocar geradores iguais em paralelo? Porque se eles forem diferentes, a voltagem dos polos pode não ser a mesma. Aí vai deixar de ser uma conexão em paralelo e vai começar a circular corrente entre eles. Ou seja, imagina tu pegar uma pilha nova e uma pilha velha, como alguém já deve ter feito. Para usar na hora, para uma emergência, meu Deus, meu programa vai começar, troca a pilha, liga o programa. Começou. O problema é tu esquecer de, depois de ter apertado o botão, já desconectar as pilhas. Porque mesmo com o aparelho desligado, a pilha com maior força vai querer carregar a pilha com menor força eletromotriz. Mesmo com o aparelho desligado, tua pilha vai estar indo embora. E pilha é cara. Ou seja, mesmo que tu não use mais o aparelho, quando tu for usar de novo, já não vai mais ter pilha. Então, se quiser colocar em paralelo pilha nova com pilha velha, faça. Mas faça emergencialmente, use e já desconecte do aparelho. Porque mesmo com o aparelho desligado, as pilhas estarão sendo utilizadas. Porque, né, as voltagens serão diferentes. Em paralelo, a voltagem tem que ser isso. Então fala, qual é a força eletromotriz equivalente? Pior é que não, porque são iguais as forças eletromotrizes, né? Olhando por esse aspecto, parece burro fazer em paralelo. O aluno olha e pensa, que idiota, ele foi lá, botou 10 baterias de 12 volts e conseguiu, uau, 12 volts. Mas tem uma vantagem. Como é que a gente somava resistores em paralelo? 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E quando eles eram iguais? Não tinha um macete ninja quando eles eram iguais? É só dividir pelo número de resistores. Por exemplo, 10 resistores de 80. 80 dividido por 10, 8. Lembra disso? Aqui são N resistores. 1, 2, 3, N. N resistores R. Quem é a resistência interna equivalente? R sobre N. Ou seja, qual foi a grande vantagem de eu associar em paralelo? Diminuir a resistência interna, o que me permite passar mais corrente. Resumindo, teus geradores não estão dando conta da voltagem. Associa em série para somar as voltagens. Teus geradores não estão dando conta da corrente. Associa em paralelo. O erro que eu falei que cometi, não é a primeira vez. Mesmo
dando essa aula, é que chega uma hora que é aquela história, uma coisa emergencial, né? O trator que eu falava para vocês, da ressonância, pouco tempo atrás, ele tem um motor pesado, então são duas baterias para fazer ele ligar. É raro as baterias acabarem juntas, né? Estragarem juntas. Aí, como eu sabia disso, a primeira vez que estragou uma bateria, eu já comprei duas baterias boas e coloquei no trator para não me incomodar mais. Aí, arrumei um outro carro, aquela encrenca, né? Não vejo a hora de me desfazer daquela encrenca. Aí um dia bem feliz, eu andava só de trator, porque o outro carro bebe gasolina mais do que eu tomo vinho. E aí acontece que eu vou pegar um dia o carro e putz. E aí o que eu fiz? Meu carro tem duas baterias, o trator, né? Vou pegar uma bateria boa do trator, vou colocar na pargeira e vou pegar essa bateriazinha acabada e vou botar no trator para ele dar conta do recado. Que a outra bateria se vire. E funcionou bem, tudo bem, tranquilo, estou feliz. Não precisei gastar 300 pila com uma bateria nova. Passou 1, 2, 3 meses. E aí o frio começou a chegar e eu já vi o trator reclamando de manhã. Ou seja, a bateria velha estava destruindo a bateria nova. Aí eu fico, putz, não deu. Atrasei 2, 3 meses a troca da bateria. Antes de perder a minha outra bateria que ainda estava boa, comprei uma bateria nova. E onde é que eu botei a nova? No carro único. Não, no carro único. No carro que tem uma bateria só. Porque a irmã daquela bateria inicial, que é igualzinha, teoricamente, a que eu comprei junto, né? Devolvi em paralelo com a outra. Porque se tu pegar um carro que tem duas baterias, uma delas estragar, e as baterias estão em paralelo. Se tu botar uma nova no lugar da velha, cara, vai dar poucas semanas a tua bateria nova tá morrendo em função da outra não estar idêntica, tá beleza? Mesmo com o carro desligado, elas vão estar tentando a mais nova carregando a mais velha, e isso não vai funcionar, beleza? Então vale mais a pena parcelar no cartão as duas baterias e não se incomodar mais. Fala, meu querido, desculpa a demora. Não, a gente estava falando que se falasse da paralelo para nós dessa linha de controle, né? Então, no caso, a gente tem controle que é em linha reta, séria, cuidado, putz, até essa ideia, quando tu me comentou, me veio na outra sala, na aula passada, e eu não terminei o comentário. Mas hoje eu vou comentar. Galera, cuidado, ó. Isso eu já vi pegadinha do vestibular, tá? Não é todo o aparelho que as pilhas estão uma do lado da outra que obrigatoriamente a conexão é em... Às vezes os plugs das pilhas estão dispostos de tal forma que tem plaquinhas conectando as pilhas assim, ó. Olha que sacanagem. Isso é sério. As pilhas estão uma do lado da outra, mas se essas plaquinhas não se encostam, é sério. Porque aí tem uma plaquinha que vem lá de baixo, um fiozinho que passa escondido e conecta na plaquinha de cima. Ou seja, o polo negativo de uma está conectado ao polo positivo da outra. Parabéns! Não é todo o controle que tu coloca, né? Se tu coloca a pontinha de uma na bundinha da outra dentro do controle, é sério. Não tem jeito. Mas se tu coloca uma do lado da outra, ainda tem que escolher o contato metálico para ver se está em série em paralelo. Eu já vi vestibular colocar as pilhas assim e conectar assado para avacalhar com o aluno. Certo? Aquela questãozinha para não ter muito gabarito. Só desculpa, a pergunta que eu tinha era... Beleza. A resistência vai tender a zero quanto mais eu botar em paralelo. Olha que legal, quanto mais geradores eu colocar em paralelo, maior vai ser o N, não é? E vai diminuindo o valor da resistência interna. Uma hora vai ser muito pequena. Vai ser muito pequena. Exato. Na verdade, olha só, eu ainda digo, ó, não adianta tu comprar duas baterias novas e de fabricantes diferentes. Porque o processo de fabricação pode gerar uma diferença de voltagem minúscula. Por exemplo, eu tenho duas baterias novas lá, eu sempre meço, né? Porque eu tenho um multímetro lá, dá uma medidinha para garantir, né? E aí, tem bateria nova que dá 13.1 volts. Tem bateria nova que dá 12.9. Se tu botar as duas em paralelo de fabricantes diferentes, a que tem a voltagem maior, logo depois que tu desligar o carro, ela vai ficar a noite inteira perdendo um pouco de carga, tentando se equilibrar com a DDP da outra. No final da noite, a bateria de 12.9 vai estar, no outro dia de manhã, a bateria de 12.9 vai estar boa. Porque ela tentou ser recarregada pela outra. Mas a outra de 13.1 vai estar bem descarregada. E na hora que tu for precisar das duas, né, se o motor exige duas baterias, tu pode ficar na mão. Certo? É isso. Ou seja, quando eu conecto dois geradores e eles forem... Na verdade, eles deixam de estar em paralelo, começa a ter corrente circulando entre eles como se estivessem em... Por isso que nós jamais, na nossa vida, a não ser uma situação de vida ou morte,
faremos uma conexão em paralelo com geradores diferentes, a não ser que seja emergencial. Faça, use e desfaça. Tudo bem? Show de bola. Acho que tá bom já de gerador, cara. Vamos aproveitar esses minutos para bater um papo sobre... Porque se tu entender um pouquinho de gerador, tu vai entender tudo de receptor. E se não entendeu, vai ter uma oportunidade de entender, porque é o mesmo raciocínio. É o mesmo raciocínio.